Que a graça e a paz do Senhor esteja na vida de todo aquele que abre nesse momento. Você que abre nesse momento esse vídeo, você foi atraído por uma pergunta que eu faço, que está escrito: uma vez libertos, libertos para sempre? Ou uma vez salvo, salvos para sempre? Eu tenho recebido de Deus muitas coisas, discernimento pelo Espírito Santo, que me diz o contrário de que muitos falam, dos que muitos falam e afirmam o contrário. De que quando a pessoa está liberta, ela está liberta para sempre. E muitos que estão salvos, foram salvos por Jesus, estão salvos para sempre. E eu quero provar a você que não é bem assim. Se você segue esse ensinamento, não está em conformidade com a palavra de Deus. Se você conhece a verdade, você vai concordar com o que está escrito, porque vai ser provado para você agora. E a gente tem que tomar cuidado. E eu trago mais uma vez um assunto que chama muita atenção e nós temos que vigiar com certas coisas que não estão em conformidade. A palavra diz que quando você conhece a verdade, como Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sei que muitos ao redor do mundo, ao ouvir essa pregação, vão ser libertos e cair na realidade. O título que eu trago é o perigo da recaída iminente que todos nós corremos, de cair, de perder a salvação e muitas outras coisas aí que as pessoas estão enganadas e sendo enganadas. A capa pergunta desse vídeo: uma vez libertos, libertos para sempre? Claro que não, irmão. Tudo há recaída se não houver cuidado, se não houver aquela questão de você vigiar. E cai-se todos que se arriscam ou brincam com fogo, que é o pecado. Existe um ditado popular que diz: quem brinca com fogo acaba se queimando. E é exatamente isso que eu quero trazer para você. Abra aí a tua Bíblia no livro de Marcos, que diz assim, Marcos 3, verso 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Por exemplo, você só pode tirar alguém da sua casa, o valente, que no caso que eu digo aqui, o valente do mal, se você não amarrá-lo primeiro. Quero contar em primeiro lugar aqui exemplos disso. Aparece muito na internet pessoas que se diziam homossexuais, gays, e agora estão curados. Mas a pessoa diz que não é mais homossexual, não é mais
sodomita, mas é afeminado. Ele continua sendo afeminado pelos seus gestos, pelo que ele diz. Então nós sabemos aí que o demônio pombagira ainda está nessa pessoa, ou em uma mulher com gestos masculinos, ou em um homem com gestos femininos. Ele não está curado, ele não está liberto, porque existe na vida dele ainda o pombagira que está tentando com que ele volte a praticar o sodomismo, como a mulher, na situação da mulher, virar uma lésbica, mas ela tem, ou ele tem, aqueles trejeitos que indicam que aquela pessoa não está liberta do diabo. Por quê? Tenho visto em muitos lugares colegas batizando nas águas as pessoas, e muitas delas, antes de passarem pelo batismo nas águas, não são libertos. O valente não foi amarrado do coração delas, não foi vencido, e aí as pessoas com sede de encher os seus templos vão batizando sem uma preparação, sem uma libertação, como o próprio Jesus diz. E na hora do batismo aquela pessoa incorpora, e conheço vários casos que o diabo incorporou dentro do tanque batismal e tentou matar o pastor que estava realizando o batismo. O que é isso? A palavra de Deus, ela vem à tona e nos mostra que o homem ou a mulher, ela precisa ser liberta, e o valente do mal que está sobre ela precisa ser manietado. É por isso que acontecem essas coisas. Uma outra coisa que eu quero trazer a você: nós precisamos nascer de novo, senão não vamos ver o reino de Deus. E tem coisas que nos indicam o que está acontecendo em contradição com o que Jesus disse. João capítulo 3, verso 3 diz: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós temos que nascer de novo, um novo nascimento. Tem muita gente aí enganado e convencido de que é uma nova pessoa, mas não é verdade. Até porque, se eu ou qualquer pessoa que ouve esse vídeo não nascer de novo, não herdará o reino dos céus, o reino de Deus. É uma coisa que nós temos que... Teve alguns teólogos aí que sempre tentam me calar, dizendo que o que eu prego não vem de Deus. Às vezes a gente entra em debate com alguns, mas eu tenho uma coisa a dizer para você que me ouve. Talvez você está criando alguma coisa na tua cabeça para responder para mim. Eu quero dizer para você o seguinte: que o que eu recebo é de Deus, não é da teologia, não é de sistema teológico ou religioso, mas o que o Espírito me diz. E eu sei que Ele está tentando te convencer daquilo que está sendo pregado para você. Se
Se nós não nascermos de novo, ser novas criaturas, não herdaremos o reino de Deus. Mas tem gente enganada que diz que nós somos salvos para sempre, libertos para sempre. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, capítulo 5, verso 17, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Na verdade, uma pessoa liberta, ela está dentro dessa condição falada aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o diabo nunca desiste de nós. E ele fica nos cercando, tentando fazer com que o velho homem, a criatura velha, que já está até sepultada, ela ressuscite. Basta a pessoa não vigiar. Por isso que tem esse título, o perigo da recaída iminente de um pecador. E que tem acontecido muito, mas ninguém leva isso em mente e no coração e ficam brincando. E aí, dão lugar, não vigiam e acabam caindo. Quando Jesus disse que era para nós vigiarmos, no caso, o apóstolo Pedro, e ele disse antes de ser preso: vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que aconteceu? Pedro dormiu, e quando os soldados vieram prender Jesus, a primeira coisa, a carne venceu o espírito que estava nele, porque ele não deu lugar, e aí ele tentou matar o servo Malco, que pelo consentimento de Jesus não deixou ele terminar o seu intento. Ele não vigiou. Como nós às vezes não vigiamos, a gente vai pecar e cai em transgressão, como Pedro caiu. Por que a carne é fraca? Nessa situação, a carne é forte porque Pedro deu lugar à carne e não aconteceu pior porque Jesus não permitiu. Para a gente terminar, segundo Pedro, capítulo 2, verso 20 a 22, está escrito: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, como muitos estão hoje, e pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecessem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada
ao esponjadouro de lama. Estava limpo, tinha colocado para fora as imundícies de pecado, mas não vigiou. E aí veio a recaída, e a Bíblia diz aqui: era melhor não ter tido conhecimento do santo mandamento. É como uma comparação que nos diz a Bíblia. As imundícies que um dia nós vomitamos, fomos libertos. O valente do mal foi botado para fora, mas é iminente a recaída se nós não vigiarmos. E temos que vigiar até o dia que Jesus vier nos buscar. Então nós temos que lutar pela nossa salvação. Eu digo para você que me ouve, você que acha que está salvo, bate no peito, você tem que lutar, porque a recaída é iminente. A velha criatura pode querer ressuscitar se você não vigiar. Por isso que o Senhor diz: vigiai e orai. Eu quero quebrar esse mito, essa falsa doutrina que te garante salvação. Sem luta, sem esforço, nós temos que vigiar sempre, porque o diabo nos rodeia, está ao nosso derredor e ele nunca desiste. E nós temos que cumprir esses mandamentos de Jesus em nossa vida. Eu já estou salvo, eu faço isso, faço aquilo, mas eu estou salvo. Pessoas que andam em perigo de cair no mal, cair num abismo, num buraco sem retorno, um abismo sem volta. É o que eu trago a você. Não se ache o indomável, o santo, porque você pode cair de repente. Assim, fica na paz e na graça e entenda